hoje tem uma reportagem no jornal Folha de São Paulo muito importante, escrita por uma das grandes jornalistas brasileiras especializada na área de saúde, que é a Cláudia Colucci, que infelizmente não pôde participar conosco, falou que gostaria muito, mas ela está nesse momento numa outra entrevista muito importante, não pode participar conosco. Repórter do jornal Folha de São Paulo. Ela traz hoje para o jornal Folha de São Paulo uma reportagem falando exatamente de um caso real que aconteceu em São Paulo, de uma menina de 14 anos, porque justamente as meninas entre 0 e 14 anos são as principais vítimas de violência sexual e estupro no Brasil. Uma menina de 14 anos que foi estuprada pelo marido da avó, quando ela foi passar o final de semana na casa dos avós, né? A avó, que é casada com esse outro homem, que não era o avô dela, estuprou essa menina de 14 anos, que voltou para a casa da mãe e não contou para a mãe, começou a reagir de uma maneira muito diferente, muito estranha. A mãe queria conversar, ela não queria, ela com medo, ela não sabia o que estava acontecendo. A gravidez foi se desenvolvendo no corpo dessa garota de 14 anos, até que a mãe descobre a gravidez dela já tardiamente e leva a menina a um atendimento médico e começa a tentativa de fazer um aborto legal previsto em lei. Ela tenta em um hospital, tenta em outro, na capital paulista, não consegue fazer esse aborto em São Paulo. Elas pegam um ônibus e vão para a Bahia. Viajam 5 dias, aconselhadas por uma assistente social, porque lá ela conseguiria fazer esse aborto legal. E a dor dessa menina de 14 anos? O estuprador segue foragido, sem ser punido pelo que fez. Ele reconheceu o crime para a ex-mulher dele, mas segue foragido. Bom, para conversar conosco sobre esse caso horroroso que está hoje no Jornal Folha de São Paulo, a gente convidou aqui a antropóloga Débora Diniz, que tem atuado, inclusive, em relação a esse projeto, tentando explicar para a sociedade brasileira do que se trata, né? E ela, inclusive, já leu essa reportagem, imagino que, assim como eu, está chocada com esse caso, que ele traz exatamente o motivo por que esse projeto de lei é tão absurdo. Bom dia, Débora. Seja muito bem-vinda aqui, professora. Bom dia, Fabiola, Josias, Thales. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Foi uma manhã difícil ler esse relato, esse testemunho que a Cláudia Colucci fez, porque ela faz em um momento, e eu sugiro que todas as pessoas leiam, ela tem um momento que ela coloca em primeira pessoa. E tem 2 perguntas da menininha, né? Ela é violentada aos 13, eu não sei se antes disso, inclusive, e é onde elas vão à delegacia, é onde começa a peregrinação por acesso a um serviço. Elas têm que fazer uma viagem interestadual. É como se fosse um foragido, né, gente? É como se tivesse um desterro para uma busca de viver, de uma sobrevivência, de uma proteção à necessidade de saúde. São 2 dias de viagem para chegar a um serviço de saúde em outro estado. Né? Eu fico até imaginando se essa menina alguma vez na vida já fez uma viagem tão longa que não fosse uma situação de desespero. Se eu reconto o que a Cláudia Colucci contou, é porque nós precisamos ativar a imaginação sobre o que a questão do aborto nos provoca como se fosse um fanatismo moral. Ela não é sobre certezas morais, ela não é sobre negociatas políticas, é sobre a vida concreta de uma menina de 9, 10, 13 anos, que é violentada na casa, feita refém dessa violência, e que se descobre o momento que ela está grávida, e eu lembro o que a Cláudia Colucci escreve, que é quando a menina diz para a mãe: mãe, tem alguma coisa errada no meu corpo, tem alguma coisa mexendo. E aí talvez explique porque as pessoas vão dizer, mas por que tão tardiamente um aborto? Porque essa menina não tinha linguagem, ela não entendia talvez o que estivesse acontecendo, ela era ameaçada por esse sujeito que foge, da qual o Congresso Nacional, que é uma pena de 10 anos e de 20 para as mulheres. E ela agora faz uma nova pergunta à mãe, que é uma pergunta a todos nós. Aonde está ele? Por que ele não está preso se ele é um criminoso? Eu sei que a conversa não é sobre ele, é sobre como cuidar dela. E o que nós precisamos, nesse momento de ebulição social sobre o aborto, é fazer as perguntas certas. Como nós podemos cuidar?
das mulheres e das meninas em risco de vida, vítimas de um estupro, que em algum momento da vida se veem com uma gravidez que não fazia parte das possibilidades de seu projeto de vida. É menos sobre negociatas políticas, é menos sobre um fanatismo, como discutiram enquanto eu chegava, de uma performance sobre o que é um feto, e essa imaginação sobre uma das experiências mais terríveis da vida de uma menina, de uma mulher, que é um estupro. Então, eu diria que esse é um momento, como sociedade brasileira, que nós temos que praticar a imaginação sobre essa coisa terrível que é o estupro. Obrigada pelas palavras, Professora, Débora. é, É muito emocionante te ontem, ouvir, Débora, porque como você falou, eu recomendo que as pessoas leiam as aspas que estão nessa reportagem, elas trazem uma dor, e a nós mulheres, eu acho que todo mundo também que é mãe, que já sentiu um bebê se mexendo, né? É de muita dor isso. E ela fala, mamãe, tá se mexendo, tem uma coisa mexendo na minha barriga. E a mãe tenta ajudar essa criança e não consegue. E não consegue. E a menina, ela quando passa pela situação do aborto, com muita dor, e ela fala, mamãe, o bebê não tem culpa. E a mãe olha para essa criança e fala, filha, você também não tem culpa. É muito dolorido, né, Débora? Assim, é um absurdo, é sobre isso que a gente está falando, é sobre isso que esses parlamentares horrorosos estão discutindo, é sobre a situação dessa vítima, dessa menina de 14 anos. E esse canalha desse estuprador fugiu, foi embora, admitiu o erro e foi embora. Isso é um absurdo. Admitiu a tortura, né, Fabíola? Eu não estou querendo consertar suas palavras. Admitiu tortura e maus tratos, se não ameaça também. Eu sei que o Thales quer falar, mas é porque que é importante. Nós ficamos tão desconcertadas com a cena da violência que nós perdemos o vocabulário. Nós estamos falando de uma menininha sob tortura. Até mesmo em guerra, Fabíola, o estupro é considerado um crime contra a humanidade, um crime de guerra. A naturalização do estupro como uma prática absurda de alguns homens, não são de todos os homens, mas como de alguns homens na casa, a história dela exemplifica o que é o estupro brutal contra meninas dentro de uma casa. É o padrasto, é o pai, é o vizinho, é o irmão, é o tio. E por isso que é tão difícil identificar, notificar. Essa mãe teve a coragem de pegar essa menina pelo braço e ir a uma delegacia. E não consegue um serviço no maior estado do país.